cheer for a player who gets injured. And credit Serge Ibaka. And there's the play right away. He knew it. Assim como outros locais já falados, o tendão de Aquiles também possui erros anatômicos. Para entender os erros anatômicos do tendão de Aquiles, é necessário que retomemos as nossas raízes evolutivas. Isso aqui que está na tela é chamado de cladograma. Em outras palavras, é um mapa evolutivo. Esse mapa evolutivo, aqui no lado esquerdo, ele apresenta o tempo, e essa seria uma evolução temporal. Então, aqui embaixo temos o nosso ancestral comum, e por fim, aqui no cantinho temos o ser humano bípede. Isso é, o qual anda faz a locomoção por meio de 2 membros apenas. E no meio desse mapa estão os nossos mamíferos primitivos, mais especificamente nesse ponto. Então, esses nossos ancestrais, eles eram quadrúpedes, que migraram para a marcha bípede. Para melhor exemplificação, eu trago aqui um esqueleto de um mamífero primitivo, onde visualizamos a sua estrutura da perna, tornozelo e pé, onde o que ocorria era que o peso era apoiado na parte anterior do pé, ou o antepé. Em comparação com o que acontece hoje nós apoiamos nossa carga no retropé, isso é, no calcanhar. Isso aí aconteceu para dar uma maior impulsão na hora da caminhada. Para entender melhor isso e porquê dessa modificação, eu trago uma animação de um cachorro se locomovendo, o cachorro que possui uma estrutura muito semelhante com esse mamífero primitivo. Essa animação, ela traz os músculos dos cachorros, do cachorro que estão em vermelho, ao passo que eles são ativados durante a marcha aqui. Então, observemos para a região aqui em questão, os membros inferiores, análogos aí no cachorro como os membros posteriores, e atentemos para o tornozelo e a estrutura do tendão de Aquiles. O que eu quero mostrar aqui é a diferença dos músculos da panturrilha do cachorro, muito pouco expressivos aqui, praticamente não visíveis em comparação com os nossos. E reparem que o cachorro apoia sua carga na parte anterior do pé. No caso, essa região aqui atrás seria o tornozelo, que nem encosta no chão. Inclusive é interessante, quando você analisar um cachorro, presta atenção como que é curioso essa diferença em comparação conosco. O joelho do cachorro estaria nessa parte mais de cima aqui, e aqui seria o tornozelo. Então, atentem também para a maneira como esse cachorro ele utiliza esse pé de uma maneira diferente do que a nossa. O pé não é... A impulsão gerada aqui, ó, é basicamente pela coxa, e esse pé serve, fazendo uma analogia aí com uma mola, esse pé e tornozelo. Esse pé ele serve mais para conservação aqui da energia do que realmente movimento de flexão plantar, que é o que fazemos quando vamos pular, por exemplo. Por quê? Porque o cachorro tem quatro membros aí que ele utiliza para fazer essa impulsão, e ele não precisava de uma panturrilha aí, um complexo tríceps sural tão forte como o ser humano. Então, fazendo uma outra analogia, é possível relacionar esse pé do cachorro e a função com as próteses dos corredores paralímpicos. Essas que são feitas baseadas em engenharia, justamente então o engenheiro que fez isso constatou que um pé com essa estrutura, o qual tivesse a capacidade de amortecer o impacto e gerar novamente, devolver essa energia para a marcha, seria mais eficiente do que
do que o nosso sistema da panturrilha ali. Inclusive esse corredor, ele disputou, esse corredor paralímpico, disputou as Olimpíadas de Londres em 2012, as Olimpíadas para não deficientes, e foi levantada uma questão a respeito não seria uma trapaça por ele ter essas próteses, porque elas confeririam teoricamente uma vantagem biomecânica para ele no momento da corrida. Então, para sintetizar aqui, o cachorro e os primatas primitivos apoiavam na parte anterior do pé e nós passamos a apoiar o peso ali na parte posterior do nosso calcanhar. Isso aí se deu para gerar uma maior impulsão, porque a gente utilizava 4 membros e agora passamos a utilizar 2 apenas. Então toda aquela impulsão precisou ser gerada onde? Aqui esse complexo aí da panturrilha, do tendão e do pé precisou se tornar mais eficiente aí para gerar um impulso em apenas 2 membros. E inclusive comparando aqui com a evolução de um macaco, menos evoluído para a marcha bípede aqui, como vou mostrar para vocês no vídeo aqui abaixo, o macaco ele estava aqui querendo se adaptar. O macaco ele estava querendo se adaptar já para a marcha bípede, mas ele ainda não estava anatomicamente pronto, que é o que a gente vai ver comparando aqui as duas estruturas. Por que o macaco não tem aquela propulsão tão grande ali ainda? Por quê? Porque esse tendão aqui dele não era tão longo, o músculo dele não era tão desenvolvido também como o exemplo do humano. Então eu vou mostrar para você, vou exemplificar o que aconteceu aqui e como que isso aí proporcionou erros anatômicos aí que tornam lesões mais suscetíveis. Primeiro nós vamos revisar a física quando a gente fala desse tendão mais longo aqui. Por que o tendão ficou mais longo? Então a gente vai revisar o princípio físico aí do momento. Esse princípio que diz o quê? Que o momento, isso é a força num determinado instante, ela equivale à força, né, que está sendo aplicada vezes a distância do local que a força está sendo gerada até até a alavanca, certo? Então, quanto maior a distância aqui, nós vamos ter um maior momento. Pode ser feita uma analogia, inclusive, aqui com uma gangorra, no caso onde a gangorra seria o tendão. Um tendão maior geraria um maior momento, né? Aqui observamos a distância, aqui é o apoio, tá? O apoio, e essa aqui é o braço de alavanca, né? Um braço de alavanca de 4, segundo a fórmula do momento ali, vai nos dar uma força que é 2 vezes maior em relação a esse de 2 aqui, né? Então essa pessoa aqui, para essa azul, para se equilibrar com a amarela, teria que ter 2 vezes o peso dessa. Então aí fica evidente por que o tendão de Aquiles aí sofreu um aumento no seu comprimento. E o músculo é a mesma coisa, né? Um músculo mais forte, ele gera uma carga maior. Esse músculo aqui, além de ele ficar, que é visivelmente mais hipertrofiado, aqui maior, no humano, a gente observa uma leve angulação aqui, ó, nas duas cabeças, medial e lateral, diferente do primata, mais primitiva que o macaco, onde não tem um ângulo, né? E no humano tem o ângulo. O que acontece? Resumindo a biomecânica aqui, uma fibra angulada, como é esse caso, ela permite que a gente concentre mais força ocupando uma área menor de músculo. Então, além desse músculo aqui ter ficado maior, devido a essa angulação, ali, esse ângulo de aproximadamente 20 graus para cada cabeça da panturrilha, isso aí permitiu gerar uma maior força e uma menor área. Porém, a área mesmo assim aumentou. O músculo ainda aumentou com isso. Então, tudo isso aí contribui para o quê? Maior carga no tendão de Aquiles. Para quê? Para ter uma maior impulsão durante a caminhada.
E quais que são as consequências disso aí? Então, como o tendão ele evoluiu aí em questão de tamanho, ele também evoluiu em o quê? Ele ficou mais espesso aí para aguentar todas essas cargas, né? Esse tendão aí, ele é o tendão mais espesso do corpo humano. E essa espessura toda também conferiu uma outra desvantagem, que é, ele se tornou muito proeminente aqui atrás, ele é muito superficial e muito vulnerável também a lesões lacerativas, por exemplo, um corte ali com uma faca causaria então essa ruptura também. É um outro erro anatômico, mas o principal aí motivo é realmente a carga excessiva imposta nesse tendão. As adaptações em resistência a tênsio, em espessura, as novas e grandes forças impostas causam rupturas, certo? Então, mesmo que ele ganhou mais espessura, aí ele não conseguiu dar conta em algumas situações. E além de ele ser muito estressado em condições normais, eu trago aqui algumas condições que o estilo de vida atual aí trouxe maior risco também, além dos fatores anatômicos, que são o que? O despreparo físico, obviamente, né? O envelhecimento, por quê? Porque quando a gente envelhece, o nosso corpo perde água e as nossas fibras de colágeno aí também vão ficando mais rígidas. E o que acontece? Para ficar fácil de entender, eu vou fazer uma analogia com aquelas borrachinhas de dinheiro aí, né? A borrachinha nova, ela estica mais. E como ela estica muito, ela não rompe, né? Já um tendão mais envelhecido aí, ele com menos água, com colágeno mais rígido, o que acontece? Uma força aí igual, ao invés de enrugar o tendão, de esticar ele, os tendões estão normalmente um pouquinho enrugados, né? Todos os tecidos, na verdade, biológicos, eles sofrem um grau de deformação. Isso é um assunto que eu falei no meu vídeo de fraturas, eu explico esse conceito bem, na playlist de fraturas lá no YouTube. Ciência Básica dos Ossos, na verdade, é a playlist. Se você quiser saber tudo, ou quase tudo do mais importante sobre ossos, vai lá. Enfim, uma borrachinha de dinheiro velha estica menos e rompe mais fácil. Aí vale citar aqui outro fator também, que são as medicações, especialmente aí os antibióticos e os esteroides anabolizantes. Esses antibióticos entram aqui, não é qualquer antibiótico, mas o grupo das fluoroquinolonas, esse grupo aí, essa classe, inclusive, ela é muito utilizada para diversas situações, porque ela tem um espectro muito grande, ela combate vários tipos de bactérias, porém, ela causa uma alteração aí na histologia do tendão, aí nos proteoglicanos, e isso torna o tendão mais predisponente aí a ser lesado, sofrer rupturas. Então, aí para atletas, especialmente levantadores de peso, vale a pena prestar atenção se você está fazendo uso de algum antibiótico como esse. E se estiver usando, faça o treino com cargas menores. E se puder, converse com o seu médico para fazer a troca desse medicamento por ou, na verdade, antes do uso, né? Utilizar um outro antibiótico, visto que até, inclusive, períodos longos, como 6 meses, ainda podem deixar o seu tendão mais suscetível a rupturas aí. Então, muito cuidado com esses antibióticos e a questão deles com os tendões, não só o de Aquiles, mas o de Aquiles, por toda essa condição aí anatômica, ele está muito suscetível. E aí, os esteroides anabolizantes, como é que entram? Eles aumentam a potência aí do músculo, de maneira que estressam ainda mais o tendão, e o tendão não consegue evoluir, acompanhar a evolução muscular, e ele está mais sujeito a ser rompido. Então, ocorrida essa ruptura aí, vamos fazer uma revisão da anatomia que eu ainda não fiz, só para entender melhor como é que funciona a nossa panturrilha, né? E a nossa flexão plantar, que é o movimento, isso aqui, ó, ficar na ponta do pé, né? Como é que acontece isso? Nossa aqui panturrilha, né? Tem aqueles dois músculos mais superficiais que a gente vê,
tem origem aqui no fêmur, que são os gastrocnêmios, cabeça medial, né? E a lateral, atenção para aquela leve angulação, como eu citei, diferente dos primatas. E o sólio, que é o mais profundo aqui, que tem origem na tíbia proximal aqui. Tem um outro, que é mais fraco, que não vale a pena citar, mas funcionalmente são esses três aí. E tem um outro detalhe anatômico que vale citar também, em geral, para o público curioso que está assistindo o vídeo, que o músculo gastrocnêmio aqui, que é o mais superficial, né? ele atua quando o nosso joelho está em extensão, como aqui, né? Diferente da flexão, né? Isso aqui é um joelho dobrado aqui, né? Um ângulo de 90 graus. Nesse caso da flexão aqui, o gastrocnêmio, por ele estar lá em cima, né? Deixa eu zerar aqui. Por ele estar lá em cima no fêmur, quando a gente flexiona, ele não fica ativo. Então, aí atua só o sólio, basicamente, para fazer essa flexão plantar, né? Inclusive, na academia, aí, quando os praticantes de academia, quando querem isolar o sólio, eles fazem uma cadeira com o joelho em 90 graus, com a carga axial aí acima dos joelhos. E o sólio é um músculo mais postural aí, de resistência, e o gastrocnêmio é um músculo mais de potência aí, responsável pelos saltos. E quando tu tá em o joelho estendido, tu trabalha os dois, tá? Tanto o sólio quanto o gastrocnêmio. Mas tu isola o sólio fazendo exercício com o joelho em 90 graus. Então aí, esses músculos, essa grande massa, tem origem aqui no fêmur e na tíbia e vai se inserir num pequeno ponto, né? Lá no calcâneo, no osso calcâneo, que é o osso que a gente bate o calcanhar no chão na hora da pisada. E quando esse músculo aqui contrai, né, observando a orientação de suas fibras, isso aqui vai ser puxado para cima, né? Esse osso aqui vai ser puxado para cima e o pé vai realizar a flexão plantar, né? Essa parte aqui puxada para cima e essa parte aqui vem para baixo, obviamente. E quando ocorre essa lesão, é uma lesão muito grave, e uma lesão que tem o resultado aí, geralmente, em atletas profissionais, o atleta nunca consegue retornar ao mesmo nível de antes, uma lesão muito grave, porque quando acontece a ruptura, o atleta não consegue nem realizar a marcha, visto que a flexão plantar dele está impedida. Atletas aí que tiveram essa lesão, por exemplo, o David Beckham, quando atuava no Milan, jogador de futebol, e outro exemplo de um atleta de futebol, o Adriano Imperador, teve essa lesão também no Corinthians, e mais um atleta, o Kobe Bryant, da NBA, em 2012, eu acredito que ele teve essa lesão, e todos esses atletas conhecidos, eles retornaram ao esporte, isso com auxílio do mais alto nível, tanto cirúrgico como pós-cirúrgico, e mesmo assim eles não conseguiram retomar seu nível pré-atividade, né? Atestando que essa lesão aí é uma lesão muito grave mesmo. E infelizmente, relativamente comum devido a esses fatores anatômicos. E além dos fatores já citados, tem um fator biomecânico aí, que eu vou trazer para vocês, que é a alavanca do tipo da panturrilha. A alavanca de segunda classe aí é igual a uma alavanca interresistente, né? Interresistente. E por que esse tipo de alavanca aí causa esse tipo de lesão? Porque esse tipo, diferente dos outros, ele é o tipo de alavanca que potencializa a força no tendão do músculo. Ó, aqui esse exemplo aqui, ó, isso aqui é o apoio, isso aqui é a alavanca, né? E essas são as forças aqui, ó, a azul, a força de carga contrária, e o em vermelho é a força do músculo, tá? Então, como a gente observa, a força vermelha aqui, ela está mais longe do apoio. Dessa forma, vai ter um momento maior, conforme a fórmula que eu mostrei para vocês antes. O momento vai ser maior do que uma carga de mesma força que é aplicada mais perto do apoio, como é o caso aqui, ó, na imagem abaixo. A carga vem à frente aqui, né? Que o centro de gravidade está mais à frente, é onde está vindo a massa do corpo aqui.
bem próxima do apoio. Já a panturrilha exerce a força mais longe, gerando um momento maior. Esse momento maior, ele evidentemente confere uma vantagem biomecânica, né? Que é muito bem-vinda, visto que todo o nosso peso vai estar apoiado nesse pequeno apoio aí na cabeça dos nossos metatarsos, né? Inclusive, esses metatarsos, por sofrerem com o apoio aí de todo o corpo, eles são suscetíveis a fraturas por estresse, que pode ser um assunto aí para um outro vídeo, mas não agora. Mas, então, todas as outras alavancas aqui, ó, alavanca de primeira classe, não tem essa vantagem biomecânica tão grande, mas também não sobrecarrega, não tem vantagem biomecânica, na verdade. Ó, é igual a distância para o apoio, então não sobrecarrega o tendão. E a de terceira classe aqui, olha só que curioso, que é um exemplo aqui do bíceps, né? A gente tem um esforço aqui, ó, bem próximo da articulação, né? A força do músculo atuando aqui bem próximo, e a carga bem longe, olha só, o que confere uma desvantagem em termos de força, né? Tem outras vantagens que eu posso falar em outro vídeo também, mais à frente, mas uma vantagem em questão ainda falando sobre isso é que não sobrecarrega tanto o tendão, né? Mas, enfim, resumindo aqui o que eu queria dizer é da alavanca de segunda classe, que por ser uma alavanca que potencializa a força, o movimento, né? Ela também sobrecarrega o tendão. Um exemplo da de segunda classe aqui é um carrinho de mão, né? Muito bem-vindo, por sinal, quando a gente precisa carregar um peso maior do que a gente aguenta, a gente bota num carrinho de mão e aí, ó, o cabo é mais longe do apoio aqui que eu estou sinalizando do que a carga, né? Então fica mais fácil de levantar, só que porém coloca mais peso do que realmente tem, do que seria colocado pela nossa força simplesmente nesse cabo de alavanca aqui, né? Só que, cara, é de metal grosso, é feito para isso. E a nossa panturrilha aí muitas vezes ela não aguenta essa grande carga aí, em especial em situações de esporte aí, saltos ou no jogo de basquete, como foi o caso do Duran. Aí é uma sobrecarga muito grande. A configuração de alavanca, ela inclusive ela é única aí entre os tendões do corpo, os principais tendões, porque é necessário um tendão muito forte para aguentar. E o tendão, no caso, que aguenta isso é o tendão de Aquiles, né? Somente esse tendão aí é capaz de resistir a essa carga no corpo. E mesmo o forte tendão de Aquiles, ele pode ser rompido e está muito sujeito a tal ruptura, como exposto acima. Apesar de aumentar a eficiência, essa configuração exige muita resistência do tendão. Então, recapitulando aí, quais são os erros? Um tendão aí muito longo, permitindo uma grande força aí, um braço de alavanca muito grande, mas suscetível a lesões, né? Também citamos aí a alavanca biomecânica, que é aquela questão de potencializar a carga ali no tendão. Também caminhávamos com 4 membros e passamos a caminhar como 2, colocando ainda mais carga nessa estrutura. Fator também que passamos a caminhar apoiando o nosso peso no nosso calcanhar e não na nossa parte anterior do pé, como ocorria com os primatas primitivos e cachorros, por exemplo, exemplificados hoje, onde aquele mecanismo do tendão e a configuração do pé, onde o calcanhar não encosta o solo, era mais benéfica para conservar a energia e impulsionar o animal que já tinha outras fontes de impulso pela sua configuração quadrúpede, né, como as coxas volumosas e o membro superior, auxiliando para fazer a impulsão, né, que não foi mais possível depois da marcha bípede, apenas com o membro inferior e a panturrilha nesse tanto de potência para impulsionar a marcha. E aí o outro fator, que é a sua localização aí muito superficial, né, a estrutura mais superficial do nosso tornozelo, e citando outros fatores não anatômicos, aqueles já citados, como envelhecimento,
o sedentarismo e o uso de medicações que, apesar de não anatômicos, são fatores que foram surgindo aí com a evolução e também tornam essa estrutura mais vulnerável. Então, pessoal, se vocês estão gostando dessa série de vídeos e posts sobre erros anatômicos, não deixe de conferir o meu site, onde eu publico diversas outras coisas a respeito de lesões esportivas, medicina, bem como vocês também podem encontrar o meu material Observação Anatômica, o qual contém informações a respeito de anatomia geral, aí, não apenas do sistema músculo-esquelético. Um abraço.